E hoje eu quero compartilhar uma palavra com você que pessoalmente me edificou muito hoje, me alimentou, me encorajou. E se me encorajou e me edificou, eu tenho certeza que vai ser o mesmo com você. Amém? Eu quero repartir o pão, o alimento que o Senhor colocou na minha boca espiritual hoje, o maná que eu recebi do Senhor. E se eu fosse dar um título para essa palavra hoje, seria Deus de montes e vales. Você crê nisso? O nosso Deus é um Deus de montes e vales. Aleluia! Nós vamos falar nessa noite sobre os altos e baixos da vida, sobre a inconstância da vida, sobre as realidades que nós não queremos aceitar, não gostamos de passar, sobre a verdade de que não tem como ser um mar de rosas e como nós podemos passar pelos altos e baixos, pelos montes e vales da vida, sabendo que nós não servimos a um Deus de montes, mas nem de vales, mas um Deus de montes e vales. E eu queria que você abençoasse a minha vida agora, pedisse ao Senhor que tivesse misericórdia de mim, né? E me usasse para que essa mensagem chegasse até você com entendimento. Amém? Como o pastor pediu, você pode compartilhar aí para alguém que precisa de ouvir uma palavra como essa. E vamos direto ao ponto, objetivamente, compartilhar o alimento que o Senhor nos deu. Eu coloquei aqui as minhas anotações para que eu pudesse compartilhar com você. E a palavra que nós vamos compartilhar essa noite, ela está baseada em vários versículos que o Senhor trouxe à minha memória hoje, que já estavam anotados aqui. E especificamente em Deuteronômio capítulo 11, versículo 11 e 12, uma frase que diz assim, Deuteronômio 11, 11 e 12, só um trechinho, diz assim: mas a terra que passais a possuir é terra de montes e vales. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e vales. Veja bem, nós estamos num contexto, Deuteronômio, um contexto onde um povo é tirado da escravidão do Egito e está caminhando, sendo preparado para conquistar a terra da promessa do Senhor. Mas o Senhor avisa, o povo é alertado que a terra que eles vão possuir é uma terra de montes e vales. Às vezes nós temos uma grande utopia, né, vamos dizer assim, uma grande ilusão de achar que viver as promessas de Deus é viver um mar de rosas. Mas o povo é alertado de que a terra da promessa era uma terra de montes e vales. Obviamente que há um sentido geográfico dessa palavra, dessa explicação, mas trazendo para a nossa realidade espiritual. As promessas de Deus na sua vida e na minha vida vão sempre envolver subidas de monte e descidas de vale. E isso é muito forte, muito profundo, porque as palavras separadamente, né, monte e vale, elas são usadas e lidas muitas vezes na palavra de Deus, e elas juntas elas têm um sentido muito forte, separadas também. Você vai encontrar o salmista dizendo lá no Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Mas você vai também encontrar o salmista falando lá no Salmo 84, se eu não me engano, que aquele que faz da sua força o Senhor, faz do Senhor a sua força, aquele que se fortalece em Deus, quando ele passa pelo vale de Baca, ele faz desse vale um manancial. Então o vale, ele é, na palavra e na geografia, representado por uma descida. Um momento em que você tem que descer para caminhar, é uma caminhada lá embaixo. E o monte, não precisa nem falar, né? O pastor Diego até pregou sobre isso algumas lives atrás, sobre o grande significado dos montes na palavra de Deus. Tem o Monte Sião, Monte Moriá, Monte Horebe, Monte Carmelo, Monte Sinai, tantos montes onde Deus manifestou a sua glória e significavam um encontro com Deus. Só que na nossa vida particular, e desde a humanidade, desde que Adão e Eva caíram, que a humanidade passou por montes e vales espirituais e naturais. Toda a humanidade e também o povo de Israel e depois a igreja, passamos por períodos de fome, períodos de escassez e períodos de fartura, períodos de abundância financeira, períodos de escassez financeira, períodos de vitória, períodos de derrota, períodos de conquista e períodos de grande perda. E se você for lá em Eclesiastes capítulo 3, do 1 ao outro, você vai ter uma aula com o sábio a respeito dos muitos tempos que você vai encarar na sua vida. Ele diz, há tempo de matar, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de afastar, tempo de abraçar. Então, em toda a nossa história da humanidade, do povo de Israel, da igreja, como nações, de qualquer circunstância, em qualquer ponto de vista, humano, coletivo, individual, nós
passamos por montes e vales, entendendo que os montes significam a subida, quando a gente sobe, quando a gente está no topo, quando a gente está na alegria, na vitória, na crista da onda, e o vale representa aquele momento em que a gente tem que descer e passar por situações que nós não gostaríamos de passar. Até mesmo na nossa vida espiritual nós enfrentamos montes e vales, aquela fase, você está fogo puro, né? Você está orando, está jejuando, está lendo a Bíblia, está animado com Deus, e aquela fase em que você não consegue ter vontade de orar, aquela fase em que você lê menos a palavra. Não deveria ser assim, mas vamos falar a verdade, né? Vamos falar o português claro, na nossa humanidade, na nossa carnalidade. Passamos por momentos de mais comunhão com Deus e momentos de mais frieza espiritual, infelizmente. Em todas as áreas da nossa vida, nós passamos por montes e vales. E aí eu poderia citar para você rapidinho, trazer à sua memória alguns personagens da palavra de Deus que experimentaram e provaram dessa montanha-russa espiritual e emocional e natural. Posso te falar de Elias, né? Elias, o homem que você conhece ele na crista da onda, lá no Monte Carmelo, botando para quebrar, vamos dizer assim. O povo estava na idolatria. Elias é usado por Deus como um profeta cheio de coragem. Ele desafia os profetas de Baal. Ele clama, o fogo do Senhor desce sobre o altar que ele levanta. Ele mata os profetas de Baal e ele está ali cheio do poder. E logo em seguida ele ouve uma ameaça da rainha Jezabel e ele vai se esconder e pedir a morte para Deus numa caverna. Então Elias, ele conhece o monte, conhece o vale. Eu poderia te falar de Davi. Davi, a gente conhece ele lá em 1 Samuel como um adolescente bem simplesinho, no ápice da simplicidade daquele tempo, pastoreando ovelhas, o filho esquecido de Jessé. Ele começa a sua história na simplicidade, na terra, cuidando de bichos, de animais, esquecido pelo seu pai, desprezado pelos seus irmãos. E aí ele vai para o topo, ele vai para o monte, ele se torna alguns anos depois o rei de Israel, e ele até hoje é amado, conhecido como um dos maiores, se não o maior rei da história de Israel. E quando ele está no topo, no monte, ele sai do vale e vai para o monte. O que acontece com Davi? Dali a alguns anos ele despenca espiritualmente, cometendo pecado de adultério, planejando um assassinato. E depois ele se arrepende e o Senhor o perdoa. Ele sobe o monte da comunhão com o Senhor de novo e recebe promessas que chegam até Jesus. Então Davi, ele conhece esse monte vale. E posso te falar de José, que diferente de Davi, ele não começa simplesinho não. José começa narrado lá em Gênesis como o filho preferido de Jacó, o filho que tinha uma túnica, que usava uma roupa que ninguém mais na casa usava. Então ele está no monte e desce para o vale, ele é vendido como escravo, ele passa por uma acusação falsa de abuso sexual e vai preso injustamente até que ele sobe o monte de novo e se torna governador do Egito. E assim eu posso te falar de Pedro, que passou por tantos altos e baixos na vida. Posso te falar de Ana, uma mulher que começa lá em 1 Samuel, essa história é relatada como uma mulher estéril, que recebeu o milagre de ter um filho, fez um voto, tem que entregar o filho para o sacerdote cuidar, e depois ela tem mais filhos. E assim você vai encontrar na palavra de Deus dezenas de homens e mulheres que não tiveram uma jornada fácil nem simples, porque vou te falar uma coisa nessa noite: não tem como haver tédio, não tem espaço para mesmice na vida de alguém que caminha com Deus. Vamos subir montes, vamos descer vales. E a pergunta para nós nessa noite é a seguinte: estamos preparados para as inconstâncias da vida? Estamos preparados para a verdade de que não vai ser fácil todo dia? Estamos preparados para subir monte e para descer vale em seguida? Há alguém que entendeu isso. Eu queria ler para você o que está em Filipenses, capítulo 4, versículos 11 ao 13. São palavras do apóstolo Paulo. Vai refletindo aí, tomando posse. Paulo dizendo: porque eu aprendi a estar satisfeito com o que eu tenho. Sei o que é estar necessitado e sei o que é ter mais do que preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação, quer esteja alimentado, quer esteja com fome, quer tenha muito, quer tenha pouco. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Ou, na tradução mais conhecida desse versículo, ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. E aí a gente vai desmistificar uma mentira que é pregada nos altares muitas vezes, né? Que tudo posso naquele que me fortalece é um versículo muito usado como se fosse uma palavrinha mágica, né? Cabum, tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso tudo. Posso ganhar dinheiro, posso realizar meu sonho, posso isso, posso aquilo, como se fosse uma palavra mágica que significasse que eu vou falar tudo posso naquele que me fortalece, vou alcançar tudo que eu quiser. Mas o contexto desse texto não é isso. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: eu posso enfrentar qualquer situação na força do Senhor.
Eu posso subir monte e descer vale, eu posso ter muito, eu posso ter pouco, eu posso ter saúde, eu posso ficar doente, eu posso ganhar e posso perder, porque com ele eu posso enfrentar qualquer situação. Então Paulo, ele entendeu um grande mistério que eu e você precisamos entender, que a vida é feita de ciclos, tal como as estações do ano. Assim como o ano tem primavera, verão, outono e inverno, você vai passar várias vezes no mesmo ano por montes e vales. São ciclos. E aí a gente tem que encontrar um equilíbrio que Paulo encontrou. E qual é o equilíbrio que o Senhor tem para mim e para você? É você chegar num ponto espiritual em que você tenha força para sobreviver aos vales e ao mesmo tempo não se envaidecer quando você estiver no monte. É você entender que seja quando está tudo fluindo, tudo bem, ou quando está tudo péssimo, o Senhor está com você, porque Ele não é o Deus dos montes nem dos vales, Ele é um Deus de montes e vales, aleluia. Ele é um Deus que nos acompanha na subida e nos acompanha na descida, aleluia. E aí a gente vai desmistificar algumas outras coisas, né? Porque é comum dizer, Deus está onde é buscado de todo o coração. Não é bem assim. Ele está em todo lugar, ele não está onde é buscado todo o coração. Jeremias 29:13 diz o seguinte: ele é encontrado, eu serei achado, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Ele está prometendo que se você buscar de coração, você vai encontrar. Não que só assim ele vai estar ali. Mesmo quando você não consegue perceber a presença de Deus, ali Ele está, aleluia. No Salmo 139, Davi diz que ele pode fugir de Deus de qualquer maneira, para a escuridão ou para a luz, em qualquer circunstância, o Senhor vai achar Ele, porque o Senhor está sempre em todo lugar. Onde quer que você esteja, na crista da onda ou no fundo do poço, Ele está com você. Uma coisa é não ver Deus em um lugar e outra coisa é Ele não estar ali. Ele sempre está conosco. Então, quando está tudo fluindo na sua vida, Ele é Deus de montes. Ele está com você no monte. E quando está tudo dando errado, quando você está passando uma decepção, um aborrecimento atrás do outro, ali Ele também está contigo. Ele é um Deus que se alegra contigo. Você pode se alegrar com o agir dele no monte, mas Ele é um Deus que chora contigo. Você pode se confortar nele no vale. E aí eu quero te dar duas frases para você refletir e tomar posse delas na sua vida. O monte revela o poder de Deus, mas é o vale que revela a sua misericórdia. Aleluia! No monte você vai ver a glória do poder de Deus. Quando tudo dá certo, você conhece o Deus que faz milagres, o Deus que responde orações, que realiza sonhos. Sim, nos montes da vida conhecemos o poder de Deus, mas é no vale, quando você está sofrendo, quando as coisas não fazem sentido, quando as suas orações não são respondidas, quando você se sente esquecido, é no vale que você encontra a misericórdia, é no vale que você conhece a graça, é no vale que você precisa e prova do amor. Aleluia! É na enfermidade que você conhece a cura. É na escassez que você experimenta a provisão. É no vale que você conhece as mãos da misericórdia de Deus. Então grave isso no seu coração. No monte eu conheço o poder de Deus, mas é no vale que Ele me revela a sua misericórdia. E então na sua vida você vai sempre se deparar com uma escada. Entenda isso. Em qualquer época da sua vida, você sempre vai amanhecer diante de uma escada. Ou uma escada como está lá em Gênesis 28:12. A escada que Jacó viu lá em Peniel. A escada que subia, anjos subindo e descendo. A escada da glória. A escada da subida para a vitória. Ou você vai encontrar a escada que Jeremias encontrou. Está lá em Jeremias 18, capítulo 2. Uma escada que não te convida, te ordena. Dispõe-te e desce à casa do oleiro. Qual é a escada que está diante de você hoje? Quais são as circunstâncias? As circunstâncias estão te convidando a subir e ver anjo, como Deus chamou João para subir lá em Apocalipse, como Jacó foi inspirado a subir e estar com os anjos lá em Gênesis, ou a escada que está diante de você hoje é uma escada de descida, onde você está se vendo forçado a experimentar coisas que você não queria experimentar e ver, ouvir coisas que você não queria ouvir e lidar com coisas que você não queria lidar. Seja subindo a escada de Peniel ou descendo a escada de Jeremias para a casa do oleiro, Ele está com você, porque Ele é Deus de montes e vales. Então, se nossas vitórias vêm pela mão de Deus para a sua glória, então nossas frustrações são permissões de Deus com um propósito. Eu venço pelo poder de Deus e eu perco com um propósito de Deus. Você pode repetir isso aí no seu lugar? Se eu venço é pelo poder de Deus e se eu perco é com um propósito de Deus. Ele permitiu com algum propósito. Então nossos montes ou vales, eles são sempre para a glória de Deus, ou por mérito de Deus, ou com algum
propósito do Senhor. O importante é que você entenda que em qualquer subida ou descida Ele está com você. E às vezes o seu vale é um vale de pecado, né? É um vale que você está passando por algo errado que você fez. Aí você fala assim, Thaís, Deus está no vale de quem está no vale da enfermidade, que a pessoa não tem culpa de ficar doente. Mas Deus não está comigo no vale de lidar com as consequências do meu pecado, fui eu que procurei isso. Mas olha, eu quero dizer uma coisa para você, é o seguinte, ainda que o pecado nos afaste de uma comunhão íntima com Deus, não significa que Ele não continua nos amando. Ainda que o pecado te torne temporariamente separado da comunhão com Deus, mesmo separado de Deus, de longe Ele te ama, assim como o pai do filho pródigo de longe pensava no filho, de longe observou seu filho voltando e foi ao encontro dele. Basta que você se arrependa para que mesmo no vale da consequência do pecado, você experimente o perdão, a graça e retome a comunhão com o Senhor e possa experimentar o Deus de vales também aí, enquanto você está lidando com as consequências dos seus erros. E eu quero confortar o seu coração com isso, porque mesmo no vale mais profundo, quando você não tem força nem para orar, a intercessão do Espírito Santo, que está lá em Romanos 8:26, o apóstolo Paulo diz que o Espírito geme por nós com gemidos inexprimíveis. Você pode pensar assim, Thaís, eu estou num vale tão profundo, tão seco, que nem orar eu estou conseguindo. Eu quero te falar o seguinte, há um Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, Consolador, que Ele não é só Consolador, Ele é intercessor. E o apóstolo Paulo disse lá em Romanos, vou repetir, 8:26, que Ele está orando por você, gemendo, intercedendo por você com gemidos inexprimíveis. E esse Espírito Santo vai te dar força para sair do vale e subir o monte outra vez. Você crê nisso nessa noite? Aleluia. E eu queria te dar 2 instruções a respeito dos montes e vales da sua vida. Se você está no monte, glória a Deus. Deus está aí contigo. Se alegre, aproveite, celebre, viva a alegria da vitória. Monte é lugar de testemunhar com gratidão e palavras. Anota aí no seu caderninho. Se você está por cima, se você está na crista da onda, fica ligado e dá glória a Deus. Dá graças ao Senhor, porque é por causa do Senhor que você está vivendo essa vitória que você está vivendo. Monte é lugar de testemunhar com palavras e ações de graças. Monte é lugar de abrir a boca e dizer, eu estou aqui porque Deus me colocou aqui. Eu estou nesse emprego porque Deus abriu a porta. Eu me casei porque Deus me deu um cônjuge. Eu estou grávida porque Deus me deu um filho. Nasceu meu filho porque Deus me fez pai ou mãe. Eu comprei um carro porque Deus me deu condições. Eu estou sendo usado no meu ministério porque Ele tem me capacitado, derramado a unção na minha vida. Então, monte, quando você está por cima, quando você está vencendo, está tudo dando certo, é lugar de testemunhar com as palavras e abrir a boca, declarar as maravilhas de Deus e glorificar o Senhor. Não se esqueça de Deus nos dias de bonança. Não seja uma pessoa que só procura a Deus na hora da dificuldade, quando está tudo bem, você simplesmente nem lembra que Deus existe. Monte é lugar de testemunhar a Deus com ações de graças, abrir a boca e declarar as maravilhas de Deus. Mas, se você está no vale, aguenta firme e não murmure. Porque vale é lugar de testemunhar não com palavras, mas com a vida. Quando você está no vale, é nesse momento que todos ao seu redor estão te observando para saber se você vai conseguir perseverar com o Senhor ou se você vai largar tudo. Para saber se você realmente crê nesse Deus ou não. Para saber se esse Deus, ele é válido. É um Deus que vale a pena seguir. Quando você está no vale, quando nós estamos perdendo, enfrentando perdas, enfrentando situações que nós não queríamos enfrentar, quando nos falta dinheiro, quando somos abandonados, quando somos traídos, quando somos humilhados, quando somos caluniados, quando se voltam contra nós, quando nos rejeitam, quando fazem bullying com você, quando você está no fundo do poço, é aí que toda a criação anseia pelo seu testemunho. E não um testemunho de discurso, mas um testemunho de vida, de alguém que levanta a cabeça todas as manhãs e permanece caminhando mesmo no fundo do poço. E aí a gente volta lá para o Salmo 84 e volta a entender o que Davi estava dizendo. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, Senhor, porque ele, quando passa pelo vale, faz dele um manancial.
Aleluia! Vale é lugar de comunhão com Deus. Vale é lugar de depender de Deus. Vale é lugar de testemunhar com a vida. Vale é lugar de botar um sorriso no rosto e não murmurar. Vale é aprovação. E provação é o seguinte, irmãos. Prova. O que é prova? É aquele momento em que os seus conhecimentos são colocados em teste, né? A prova. E aí, se você acerta a maioria das questões, você passa, né? Você tira uma nota boa, você está na faculdade ou na escola, você com aquela nota, se você tiver várias notas boas nas provas, você vai para a próxima etapa. Então, vale aquele momento onde Deus prova como está o seu coração. E se você aguentar firme, não murmurar, continuar adorando, continuar testemunhando com a sua vida, continuar glorificando o Senhor, então dali a pouquinho você vai passar de fase, vai subir um monte de novo, porque o Senhor, Ele é um Deus de virada, é um Deus do ponto de virada, aleluia! E eu queria te convidar a ler, vamos ler juntos, rapidinho, não precisa abrir não, você pode apenas ouvir comigo, o final do livro de Abacuque, para nós encerrarmos a palavra nessa noite, onde o profeta começa orando no vale e termina no monte. Olha que coisa tremenda é esta oração tão conhecida do profeta Abacuque. Abacuque, capítulo 3, ele diz assim, olha só. Ainda que as figueiras... Vou até botar numa linguagem mais conhecida, que eu gosto de ler na linguagem de hoje. Vamos lá. Toma posse aí. Vai passando pela Abacuque do vale para o monte. Vamos começar no monte e vamos terminar essa oração no vale. Abacuque, profeta orando. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, é o cenário que está diante dele. Sequidão, figueira sem fruto. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide. Não ia ter vinho para ninguém. Não tinha uva não tinha fruto na vide. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, não tinha azeite. Não tinha vinho, não tinha azeite, não tinha fruto. Vai acompanhando. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, a fome, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas. O rebanho era recurso, era patrimônio naquele tempo. Nos currais não haja vacas, não tem leite. Todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Vou repetir. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, mesmo se eu estiver no vale, no fundo do poço, todavia eu me alegrarei, na circunstância não, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. E ele continua: Jeová, o Senhor é a minha força, Ele fará os meus pés como os da corça e me fará andar em lugares altos, aleluia, me fará andar altaneiramente, me fará andar sobre as minhas alturas, aleluia. Não importa o vale que você está vivendo, encontre alegria no Senhor, porque Ele é a sua força. A alegria do Senhor é a tua força. E aí vamos terminar essa palavra desvendando um mistério que está nesse versículo que está lá em Neemias, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Porque não diz que a tua alegria em Deus é a sua força. Não diz se eu ficar feliz no Senhor eu vou ficar fortalecido. Não. A alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor. Isso no sentido tanto da alegria que Deus me dá, quanto no sentido de quando Deus está feliz. Se eu alegro o Senhor, se Deus está feliz, a alegria dele me fortalece. E como que Deus pode ficar feliz comigo quando eu estou adorando mesmo na dor, quando eu estou glorificando mesmo no vale, quando eu estou declarando a minha fé, quando eu estou dando bom testemunho, quando eu não fujo para a caverna quando Jezabel me ameaça, quando você faz aquilo que você deve fazer e você persevera obedecendo, caminhando, buscando, testemunhando, glorificando, quando você aguenta a pressão do vale, o Senhor se alegra e a alegria dele se derrama em força sobre a sua vida. Glória. E aí o que acontece? Você ganha pés rápidos como da corça para chegar no alto novamente.
e andar em lugares altos. Oh, aleluia. Glória a Deus. Eu queria terminar assim, dizendo para você, eu não sei se você está no monte ou no vale. Às vezes você passa no mesmo mês pelas duas coisas, sabe? Não falei sobre isso na live dia nenhum, mas estou sentindo de Deus de falar isso agora. Sem melancolia, com alegria, né? Eu tive recentemente a alegria de me descobrir grávida, depois de 5 anos da minha última gravidez, que eu também tinha perdido um bebê em 2015. E aí eu me descobri grávida, fui pro monte. Fiquei explodindo de alegria. Algumas semanas depois, eu via perder aquela gravidez. Fui pro vale, fui pro fundo do poço. E nessas horas você tem que entender o seguinte: Ele é Deus aqui e aqui. Ele é Deus num teste positivo e é Deus num consultório onde você constata que não tem mais uma gravidez no seu corpo, vamos dizer assim. E aí a gente vai fazer o que Jesus fala lá no Evangelho: o homem bom tira do seu bom tesouro. E aí você vai lá na sua história. Eu vou lá e me lembro do que o Senhor fez na minha vida no ano de 2010, quando Ele me deu o Emanuel. E eu me fortaleço num Deus que nunca falhou comigo e nunca falhou com você. Estou dizendo para você entender o seguinte: as famílias pastorais, as pessoas que cantam, que pregam, que têm algum ministério, não são diferentes de você. Você que está assistindo essa live está falando assim: mas é muito fácil para ela, né? Ela tem uma vida religiosa, ativa, né? Você que está nos visitando e não caminha dentro de uma igreja evangélica, você pode estar assistindo essa live pensando: é fácil para ela falar, né? Mas não importa se você está na igreja há 1 ano ou há 10 anos, o Monte Vale vem para todo mundo. O Monte Vale vem para pastor, para pastora, para irmão de oração, para irmã de oração, para cantor, para instrumentista. O monte vem para o político, vem para a pessoa que mora na comunidade pobre. O monte vem para o alto, para o baixo. O monte vem para o loiro, para o moreno. O monte vem para todo mundo. O vale também vem para todo mundo. Mas o nosso Deus é um Deus de montes e vales. É um Deus que estava conosco nas boas notícias, estava conosco nas más notícias. E é um Deus que fará os nossos pés como os da costa e nos fará andar novamente em lugares altos. Então eu quero terminar dizendo para você o seguinte: se você está no monte, dá glória a Deus. Se você está no vale, dá glória a Deus. Porque Ele é Deus de montes e vales. No monte você está conhecendo o poder dEle, mas no vale você vai conhecer a misericórdia dEle, como eu tenho conhecido. Seja no monte ou no vale, Ele é Deus. E nós só temos motivos para adorá-lo, porque Ele é bom em todo tempo. Amém? Vamos cantar essa canção, Tu És Bom, novamente. E declarar: Tu és bom, em todo tempo és bom. No monte ou no vale és bom. O que eu posso te dar por tudo que Tu és? Aleluia! Porque Abacuque não encontrou alegria nas circunstâncias, mas ele se alegrou no Senhor. Então vamos agradecer a Deus por quem Ele é, por Ele ser esse Deus suficiente para nós no monte e no vale. Amém? Vamos cantar e fechar esse momento com adoração. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os Teus caminhos. Oh, aleluia, Te adoramos, vamos adorar. Não importa onde você está, no monte ou no vale. Lindo Jesus, Yeshua, estrela da manhã, eu cantarei a Ti. No monte e no vale, o que posso Te dar, não pelas circunstâncias, mas pelo que Tu és e pelo que tem feito. Você me libertou e me curou.
lindo jeito.